Quantas vozes existem neste mundo? Ideias, opiniões, conceitos. Atualmente somos invadidos por tantas vozes que poucas vezes conseguimos discernir o que faz bem ou o que não faz. Vozes que mais decepcionam do que impulsionam, que mais desanimam do que motivam, que mais amedrontam do que encorajam. Mas existe uma voz diferente, capaz de transmitir vida, a voz de Deus. A reunião de quarta-feira para mim é um alimento, é o alimento espiritual que todo cristão precisa. Assim como a gente precisa do alimento, assim a palavra de Deus nos alimenta. Cada quarta-feira que eu venho é um combustível para mim. Qual voz você tem ouvido neste exato momento? Quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos, conseguimos força, coragem, fé e paz para nossa alma. Eu cheguei na igreja com uns 12 anos junto com meus pais e desde lá eu permaneci. Eu sei que não tem outra opção a não ser o Senhor Jesus na minha vida. E vir na igreja participar das reuniões de quarta-feira é primordial, é o que é mais importante, assim. Nesta quarta-feira, venha ouvir a voz de Deus, às 19 horas na Catedral da Fé, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, está no ar o seu programa Não Desista e nós estamos aqui para provar para você que é possível sim você ter vida e vida de qualidade. Vida essa que você tanto quer encontrar, não é verdade? Talvez você esteja aí neste exato momento enfrentando dias difíceis. Você tem chorado, você tem se irritado, se chateado, você não consegue ter cabeça para pensar direito e como resolver os seus problemas. Está precisando de ajuda, está precisando conversar com alguém, desabafar, está precisando de uma palavra direcionada a você, entre em contato com a nossa central de atendimentos a partir de agora, o 11 3573 3535 para ligar e o 11 3573 3500 pelo WhatsApp, ou então pelo pastoronline.com. Esse serviço, 24 horas, é gratuito, você não paga absolutamente nada, você não vai conversar com um robô, você vai conversar com uma pessoa que vai te ouvir, que vai te orientar e vai te dar um norte, uma direção. Porque veja, a vida só muda quando você muda de direção. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Mas quando você começa a agir de forma diferente, então o resultado também será diferente. Não Desista de hoje vai trazer histórias, depoimentos, fatos reais de pessoas que estavam sofrendo, pessoas que se consideravam perdidas. Sim, casos perdidos, mas através do poder da fé, a palavra de Deus que traz vida, elas vão contar para você o que aconteceu. Vamos à primeira história, a gente já volta. Primeira vez que eu usei a cocaína, na verdade eu não senti assim aquela adrenalina, aquela sensação de liberdade que realmente no uso da droga, naqueles minutos, te proporciona. Então eu acredito que aí foi aonde eu realmente falei, não, vou usar mais uma vez e mais outra para ver, né, se realmente eu chego a preencher aquilo que eu queria que fosse preenchido no momento, né, que era o vazio, o sentimento de solidão, o sentimento de inutilidade. Eu me sentia uma pessoa inútil, né? Portanto, eu ouvi isso talvez na época, né, de infância da minha mãe, que eu só nasci para dar problemas, enfim, né, que eu acabei com a vida dela. Isso daí foi, acho que, entrando dentro de mim e eu queria acabar com aquilo ali, né? Que era uma coisa que me doía muito. Naquele momento que eu estava usando a droga, a cocaína, eu esquecia os meus problemas que eu tinha lá fora, eu esquecia as dores, eu esquecia a voz da minha mãe falando às vezes alguma coisa pra mim, eu esquecia a solidão, porque eu tava com uma vida sentimental destruída, então eu esquecia todo esse lado, né, que eu tava vivendo, eu esquecia naqueles minutos que eu tava ali. Eu me sentia um verdadeiro lixo, né, inútil, uma pessoa inútil, uma filha inútil. Dentro de mim eu nunca conseguia alcançar a expectativa que minha mãe tinha de ter uma filha.
Que ela mesma falava, eu sempre quis ter um filho, mas a hora que ela falava pra mim, você não serve pra nada, você me dá trabalho, isso daí me fazia me sentir uma inútil. Eu falei, não conseguia alcançar a expectativa que a minha mãe tinha em mim. Então, como se já não bastasse, né, todo esse turbilhão que eu vivia, todos esses problemas que eu vivia, eu acabei descobrindo a traição do meu pai, que era a pessoa que eu era mais apegada. Eu tinha mais, assim, um vínculo maior de afeto, era com ele. E eu que descobri a traição, né, do meu pai com a minha mãe. E naquele momento, quando eu olhei a situação e vi, falei, não, né, perdi o chão. E ali é onde eu acabei recorrendo mais à família, digamos assim, da rua, que são os amigos, as companhias da rua. E dentro daquela situação, né, estava vivendo, eu tinha os meus questionamentos, né, dentro de mim. E o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Às vezes eu chegava em casa, né, depois de estar usando muito usado droga a noite inteira, saído pra festa, saído do final de semana todo, chegava da minha casa, eu olhava e falava o que eu fiz com a minha vida. Porque eu já tinha, já tinha uma filha, às vezes eu olhava pra minha filha e falava que exemplo que eu vou dar de mãe pra minha filha. É que um dia eu tava viajando, indo pra casa do meu pai, procurando alguma coisa pra ouvir, eu parei numa estação de rádio, comecei a ouvir, tinha um homem falando umas palavras, tudo diferente do que eu já tinha escutado um dia. E isso daí me chamou a atenção, eu fiquei ouvindo, aquilo ali foi, né, entrando dentro de mim, foi uma coisa bem legal, assim, porque foi tudo diferente, né, do que eu já tinha escutado, foi tudo diferente do que eu já tinha visto. E ele convidou para ir para um lugar onde eu teria mais daquilo que ele estava falando daquele dia na rádio. E eu cheguei nesse lugar. E a sensação de ter chego nesse lugar foi maravilhoso. Muito a receptividade, as pessoas, o lugar, a palavra, o ambiente, tudo me trouxe aquele conforto que a minha vida estava precisando naquele momento. Uma pessoa que estava com uma vida totalmente financeira, familiar, sentimental, acabada, né, vivendo o inferno. Nesse lugar, as pessoas, elas tinham um brilho diferente, elas tinham um sorriso realmente feliz, com alegria. A alegria transparecia delas, não era uma coisa forçada, não era um momento somente, que era o que acontecia quando eu usava as drogas. Então isso me interessou, porque eu olhei e falei assim, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero ter esse brilho que essas pessoas têm também, eu quero viver isso daí. Até que um dia eu passei a experimentar aquilo que eu via naquelas pessoas. Aquela alegria, aquele brilho, aquela paz, aquela vontade de viver que eu via neles, aquela alegria contagiante que foi o que me chamou a atenção naquelas pessoas. Eu passei a experimentar aquilo. E a partir daí, depois que eu recebi tudo isso que eu admirava nessas pessoas, eu recebi pra mim. A minha vida foi se transformando, foi onde eu consegui perdoar minha mãe, né, de tudo que aconteceu. Hoje nós temos uma relação de amigas mesmo, não discutimos mais, não brigamos mais. E hoje, ela também prova, minha mãe também prova dessa mesma paz que eu tenho, eu consegui passar para ela, e ela também hoje vive essa paz, vive isso também dentro dela. Consigo dar o exemplo, né, de uma boa mulher para minha filha, que é onde eu não conseguia, hoje eu consigo passar isso para ela, consigo passar isso pro meu filho. A gente tem união, mesmo os meus pais sendo separados, a gente tem uma união, que hoje eles são amigos, né, então a gente consegue ter essa união em família. Chega de domingo, a gente consegue se sentar juntos e almoçar juntos, tendo essa união, essa proximidade. Sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa completa, tanto na minha vida como a minha família, na minha vida profissional, meu pessoal. Eu sou uma pessoa feliz, completa, né? Isso conseguiu preencher a minha vida por completo, até transbordar. E se um dia eu passei uma imagem ruim para as pessoas, eu fui orgulhosa, passei uma coisa ruim para alguém, hoje eu posso passar o que Deus me deu. O que eu posso passar
essa alegria que eu tenho hoje, eu posso passar para as outras pessoas. Eu posso mostrar aonde é esse lugar que eu consegui alcançar isso daí, que é a Igreja Universal, aonde eu consegui encontrar o Senhor Jesus, aonde eu recebi o Espírito Santo e foi Ele que me completou. Foi o próprio Espírito Santo que trouxe essa paz, que trouxe essa alegria, que trouxe essa vontade de passar tudo o que Ele me deu, eu quero passar para os outros. E lá na Igreja Universal foi onde eu consegui isso daí. E a razão da minha alegria é o Espírito Santo. E se você quer que Ele se apresente para você, assim como Ele se apresentou para mim, o endereço da felicidade é Avenida Afonso Vergueiro, número 555, Centro Sorocaba. E Ele espera por você, e eu também. Você acredita que tem Deus na sua vida? Mas como ter certeza de que o Espírito dele realmente está dentro de você? Existe algum sinal? Ao ver laranjas em uma árvore, rapidamente a reconhecemos como uma laranjeira. O mesmo acontece com uma macieira, porque é pelo fruto que se reconhece a árvore. Da mesma forma, pelo fruto que se vê em uma pessoa, se reconhece o Espírito que está dentro dela. Mas qual é o fruto do Espírito Santo? E como é possível manifestar esse fruto? Aprenda a reconhecer o fruto do Espírito, entendendo profundamente, a cada quarta-feira, cada uma de suas 9 características. Nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal. Saiba os endereços acessando universal.org/localizar. Meu nome é Marcos, eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel, agora de 2024. Antes do jejum, eu havia sido cometido de vários problemas, sobretudo emocionais, situações que me deixavam angustiado, triste, situações que me colocaram em verdadeiro desespero emocional em relação a não saber como lidar com esses problemas. Eu cheguei até a igreja, o jejum de Daniel foi me apresentado, eu abri mão de tudo aquilo que estava em primeiro lugar na minha vida, como as informações, como os meus desejos, os meus objetivos e, sobretudo, a minha vontade que imperava em primeiro lugar. Eu, recebendo a palavra, a direção, entendi que eu precisava colocar as coisas de Deus, a palavra de Deus e, sobretudo, a vontade dele em primeiro lugar. Então, deixei ali de ver as coisas do mundo, deixei de me envolver com informações, com pessoas, com tudo aquilo que me fazia me afastar de Deus. E numa oração muito sincera, no meio de jejum de Daniel, onde tudo parecia que estava ao mesmo tempo acontecendo, eu disse para Deus: não posso mais viver sem o Senhor. Se o Senhor não me der o teu Espírito, então que o Senhor me leve, que o Senhor não me deixe mais viver o que eu tenho vivido. Falei para Deus que eu não queria mais ser escravo da situação que eu estava vivendo, da dor emocional que eu estava vivendo, do sentimento de culpa, do sentimento de remorso que estava me afligindo já há meses na minha vida, há anos na minha vida. E ali, muito sincero, o Espírito de Deus se achegou a mim e eu tive a certeza, a confirmação, como que se fosse um fenômeno metafísico, sobrenatural, porque não foi uma voz, não foi um sentimento, mas foi algo no profundo intelecto, assim, do Espírito, confirmando, como a própria palavra dele diz, que o Espírito dele testificou. Ele disse para mim, muito verdadeiramente, que eu era um escolhido dele, que ele era comigo, que ele estaria comigo. E no decorrer dos dias que aconteceram esse fato, o Espírito Santo ainda mais falou comigo. Vindo para as reuniões no decorrer dessa semana, eu ouvi ainda mais a palavra de Deus, tive experiências sobrenaturais na minha casa,
nas reuniões que eu participei a frequentar, e desde então eu tenho a certeza de que o Espírito de Deus é comigo em todas as minhas lutas, as minhas dificuldades. Tenho certeza hoje da vitória, de que Deus é comigo e da minha salvação. Amém. Amém. Graças a Deus. Está vendo aí? Pessoas que estão tendo experiências gloriosas com Deus. Vidas que estão sendo transformadas. Se você se identificou com uma dessas histórias, tanto com a da Kelly, que era viciada em cocaína, que tinha um problema sério contra a família, mágoas e todo ressentimento e todos os problemas, e você quer mudar de vida, você quer a sua vitória, está aí a oportunidade para você. Aliás, hoje, quarta-feira, nós estaremos dando sequência ao estudo do fruto do Espírito Santo. O propósito desse estudo é levar você ao entendimento do que significa o Espírito Santo. Quais são as principais características do Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que fazer para receber e como ter certeza se você já tem ou não? Porque o fruto do Espírito tem 9 diferentes características, 9 diferentes aspectos. Fala do amor, fala de paz, fala de alegria, fala de fidelidade, fala de bondade, fala de benignidade, mansidão, fala de fé e domínio próprio. São 9 os diferentes aspectos do Espírito Santo, as diferentes características do Espírito Santo. E hoje nós estamos falando a respeito do amor. Mas que amor é esse? Sabe que nas canções, tanto nas músicas populares, seculares, quanto nas músicas gospel, se fala muito de amor, né? Nas músicas populares e seculares, do amor entre homem e mulher, o amor entre pessoas. E nas músicas gospel, sobre o amor de Deus. Mas o que é o amor de Deus? Como você pode ter esse amor dentro de você? Como você pode se beneficiar pelo amor de Deus? Muitas são as pessoas que conseguem dizer que amam uns e odeiam outros. Seria isso capaz? De um mesmo coração, de uma mesma fonte, sair água boa, saudável e água amarga? Então, vamos tratar deste assunto hoje, logo mais às 7h, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Quero convidar você e toda a sua família. Estacionamento e creche são gratuitos, você não paga absolutamente nada. Isso vai estar acontecendo em todos os templos da Universal, espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E no Templo de Salomão, para você que está nos assistindo de São Paulo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas. Quarta-feira do fruto do Espírito Santo. Uma experiência única para você mudar de vida. A Bíblia nos mostra que Deus tem os melhores planos sobre nós. E ao entregarmos a nossa vida a Ele, experimentamos o seu grande amor dia após dia. Mas quem sabe, sua saúde não esteja tão bem e tenha sido apresentado a você um diagnóstico que está querendo roubar a sua paz. Nesta hora é possível pensar: será que Deus se esqueceu de mim? As necessidades de respostas que temos são diversas, mas hoje vamos te mostrar como Deus planeja a vida de cada ser humano de forma perfeita. Ele nunca se esquece de ninguém. Ó Pai querido e amado, apresentamos a Ti essa garrafinha com água e pedimos ao Senhor que nela esteja a unção da saúde, tanto a saúde física quanto a saúde emocional e espiritual, meu Pai. 2 mulheres, 2 histórias, 2 milagres. Eu fui curada de câncer. Eu estava afastada do Senhor Jesus há 24 anos, sou ex-obreira, e ano passado minha mãe faleceu de câncer no pulmão. Logo no final de dezembro eu comecei a ter sintomas de pneumonia, tive embolia pulmonar. Em fevereiro veio o diagnóstico de que eu estava com câncer. Meu mundo desabou, né? Porque recém tinha perdido minha mãe, então pensei, pronto, vou morrer, né? O médico veio e falou para mim assim: olha, dona Cirlei, infelizmente não tem mais nada o que fazer, né? A gente vai fazer
de fazer um tratamento paliativo para que a senhora não tenha dor, mas não tem o que fazer, porque o câncer já tomou conta de tudo. Né? Ele começou no pulmão direito, foi para o esquerdo, tomou conta de tudo. Teve várias metástases no rim, nos ossos, teve câncer nos ossos, então assim, não tinha mais o que fazer. Eu fui diagnosticada no dia 3 de março de 2022 com o vírus do HIV. Ali foi meu deserto, ali se abriu um buraco no chão e eu fiquei desesperada, devo dizer para o senhor. Mas ao mesmo tempo eu tive a mão de Deus assim me fortalecendo, me dando uma força. Eu estou aqui contigo, eu sou teu, tu é minha. Confia, essa doença não é para a morte, essa doença é para glorificar o meu nome. A medicina pode não ter soluções para muitos casos, mas a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas Deus nos ama tanto que restituiu o que se perdeu. Apenas aprenda a confiar nele. Eu só tenho um caminho, que é o Senhor Jesus. E aí eu falei assim, olha, meu Deus, que o Senhor me perdoe dos meus erros, dos meus pecados, por eu ter me afastado do Senhor todos esses anos. Mas que o Senhor salve a minha alma, né? Se o Senhor salvar a minha alma, eu vou... Meu Deus, eu já sou grata a isso. E se o Senhor permitir que eu fique nesse mundo, seja para glorificar o Teu nome. No outro dia eu acordei, quando eu abri o olho, eu disse, meu Deus, eu estou aqui. Se eu estou aqui, então, é porque eu estou curada. Daquele dia em diante, eu sempre falei, não, eu estou curada. Cada dia o médico falava assim, meu Deus, o que está acontecendo, dona Cirlei? Porque o teu pulmão está tendo uma resposta muito grande. Ganhei alta, fui para casa. Primeira coisa que eu fiz foi ir numa quarta-feira na igreja, me batizei e continuei no meu propósito com Deus. E eu estou curada. Isso, eu tive um diagnóstico do câncer em fevereiro e um tratamento de 7 meses. Eu não tenho mais nada. O médico olhou para mim e falou assim, olha, inacreditável. Aí eu falei para ele assim, isso aqui é Deus. Eu falei para o senhor que no último exame não ia ter mais nada. Porque ele falou assim, eu me contento com esse exame. Eu falei assim, mas eu não. Porque eu tenho um Deus poderoso que já me curou. Eu já estou curada, eu apenas estou conquistando a minha cura. E no próximo exame o senhor vai ver. E aí veio o exame de que não tem mais nada. Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é poderoso. E ali eu fui pegando força, fui para a reunião, pegava água, ficava lá no cantinho, não falava para ninguém, só eu e meu Deus. E ali no cantinho, nos meus momentos, eu sei que quando foi dia 6 de dezembro de 2022, a médica olhava para o computador, olhava para mim, olhava, doutora, pode falar, eu estou pronta para ouvir que a senhora tiver que me falar. Ela disse, dona Lena, o seu exame não tem nada, deu carga viral zerada. Não encontrei nada no seu exame. Repetiu vários exames e todos os exames que ela fez, não deu mais nada. Através aqui, ó, desta água. O meu Senhor Jesus, meu Deus, Ele é tudo, bispo, tudo. Pode desabar o mundo na minha cabeça, mas se não fosse a força dele, o Espírito Santo me fortalecendo, em todas as minhas guerras, eu não estaria aqui dando meu testemunho, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aí o exame, o antes e o depois, mostrando o exame positivo e mostrando o exame negativo. Seu nome? Paloma. E o seu testemunho? Bispo, ano passado, final do ano passado, eu senti um caroço no lado esquerdo do meu seio. Como eu amamento, achei que era normal, porém não sumia. Então fui na médica, ela me pediu um ultrassom, onde nesse ultrassom apareceu um achado, né? Só que não no lado esquerdo, mas no lado direito. Então, aí ela me mandou para um especialista, esse especialista disse, Paloma, eu quero que tu faça um novo exame numa clínica particular. E eu fiz, né, eu já comecei a usar a fé com a água e tudo, e eu achava que nesse segundo ultrassom ia vir como eu achava que queria que viesse. E não, veio esse achado novamente e pediu uma investigação mais profunda, uma biópsia. Ali queria aparecer a dúvida, porque, né, eu pensei, eu tô usando a água, tô fazendo o meu propósito, pegava o algodãozinho com a água e pingava, e no banho usava, e não foi do meu jeito, bispo. Então, aí fui fazer a biópsia. Na hora da biópsia foi aquela coisa, né, porque foi a minha luta espiritual, entre a dúvida e eu crer. E eu disse para Deus, tá nas tuas mãos, né, vai ser o meu testemunho, nada é pra morte. Aí fiz, na hora a médica disse, Paloma, é preocupante porque eu sinto. Se eu não sentisse, né, mas eu sinto que tem algo. Ela tirou 3 fragmentos do meu seio, né, e foi para biópsia.
Saindo de lá da clínica, na hora me deu aquela angústia, aquele medo, minha mãe até estava comigo. E na hora Deus me deu um chacoalhão e disse, engole o choro, que não é para morte, é para testemunho. E ali eu confiei, bispo. Eu vim, né, usei a água, vim na sexta-feira de noite naquele propósito. Todas as correntes que tinha, eu botei a minha fé. E aí veio o meu resultado, que não tem nada. A ausência de malignidade. Aqui, pessoal, olha, dados clínicos, tem todos os detalhes dela, e aqui mostra a conclusão, não tem câncer nela. Deus fez o milagre. Está curada. Sim, senhor, nada. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, amém? Seu nome? Bom dia, Eric, bispo. O que aconteceu? Então, bispo, já faz uma semana mais ou menos que eu tô com problema na audição. Eu não conseguia ouvir direito, escutava um zunido muito alto. Até para vir na reunião era difícil, eu tinha que vir com o ouvido tampado, trabalhar estava sendo difícil. Eu fui no médico, a médica falou que meu ouvido estava muito inflamado e que eu podia ter perfurado meu tímpano. Eu tenho costume de ficar mexendo no ouvido com cotonete e eu podia ter perfurado. Daí sexta-feira eu falei, não tem condição de eu ir, vai ser muito barulho na reunião, não vai ter jeito. Daí a minha noiva falou assim, vamos. Eu falei, então tá, eu vou. Daí eu peguei a rosa, chegando em casa eu falei, não vou botar remédio, não vou botar nada, vou botar a folha da rosa no meu ouvido. E amanhã eu vou acordar sem nada. Eu até achei engraçado, porque essa daqui é uma pétala que eu tirei, uma folha que eu tirei, e essa daqui é a folha que eu botei no meu ouvido. Ela secou. No sábado de manhã estava seca. Quer dizer, a que você colocou no ouvido é essa aqui que secou. Secou. Não... Olha só, pessoal, ó, sequinha a que ele colocou no ouvido. E essa aqui? Essa daí foi a que eu tirei também na sexta-feira, e tá do mesmo jeito que eu tirei na sexta, e a que eu botei no meu ouvido tá totalmente... Olha só... Do mesmo caule, da mesma rosa, uma está normalzinha, ainda está hidratada, e a que ele colocou no ouvido totalmente seca. E o problema do ouvido? Passou, não tenho nada, estou ouvindo direitinho. Tem um pouquinho só tampado o ouvido, mas a dor saiu, o zunido saiu, e assim, pude vir na reunião, pude vir ontem no Força Jovem, não atrapalhou em nada. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bem forte para Jesus. Não deixe que a dor, as frustrações, o tempo de espera, a opinião das pessoas ou qualquer outra coisa te confunda ou manche a sua visão sobre a bondade de Deus com a sua vida. Busque a ajuda dele. Ele está de braços abertos para fazer o milagre em sua vida. Concentração de Fé e Milagres. Domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral da Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Eu quero falar para você de um propósito que nós vamos viver neste domingo, dia 7. A palavra de Deus diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Quem falou isso? O diabo falou isso para Jesus. Olha a resposta dele. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu Satanás usando a palavra. Está escrito. Você conhece algum versículo da Bíblia? Lembra de algum aí? Você vai pegar um papel e vai escrever esse versículo que você lembra. E abaixo do versículo você vai fazer um pedido com relação ao versículo. Por exemplo, você está doente? Está escrito assim: eu sou o Senhor que te sara. Então você vai colocar, eu sou o Senhor que te sara. E embaixo você coloca o nome da enfermidade que você está vivendo. Você vai trazer esse papel domingo agora, dia 7, e vai colocar no altar. Nós vamos determinar que o que está escrito aconteça na sua vida. Você conhece aquele famoso versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, do Salmo 23? Mas de repente você está desempregado, então você vai escrever, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E abaixo você vai escrever o que está faltando na sua vida. E você vai colocar no altar, neste domingo, dia 7, às 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres. Se o que está escrito é verdade, então vai se cumprir na sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, ou em uma igreja universal mais perto de você. Não desista, fica por aqui. Voltamos amanhã a partir deste mesmo horário. Até lá!